Graça, paz e compaixão. Boa madrugada a todos. São exatamente mais ou menos umas 2 horas, né? 1 hora e 2 horas então, e 7 minutos. Quero convidar todos agora a ler as Santas Escrituras no livro de Timóteo, né? Primeira carta escrita a Timóteo pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 1 em diante. Eu não estou aqui para ganhar curtida, compartilhamento, comentários, elogios, para me agradar, não. Estou aqui sacrificando meu sono para agradar a Deus. Estou tentando ser um ministro aprovado. Estou aqui para interceder pelas almas. Estou aqui para confessar meus pecados. Estou aqui para aprender e para ensinar a santa palavra. A palavra que purifica, que liberta, que transforma. A palavra do único Deus verdadeiro, Deus vivo. Eu quero que vocês abram agora as escrituras comigo. Creio que essa palavra vai falar aos nossos corações, vai iluminar nossa mente, nossa alma, para guerrear contra as forças das trevas, contra as obras do inferno, contra as forças do mal. Peço a todos aí que sigam a nossa fanpage, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, nossas postagens. Quem tiver interessado em cooperar com essa obra e crer que Deus me chamou, que Deus levantou essa obra, tiver interessado é só clicar no botão comprar agora da nossa fanpage e ofertar na obra do Senhor para que a gente possa comprar nosso terreno ou galpão, né? Para dar início a uma grande obra, a um grande ministério, para resgatarmos a comunidade de Atos dos Apóstolos, a fé apostólica, a sã doutrina apostólica, para trazermos de volta a mesma fé de antigamente, o mesmo testemunho, as mesmas obras. Diz assim, 1 Timóteo, primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E eu quero desde já entrar na mensagem, né? Para não tornar esse vídeo longo. E quero fazer o máximo possível para que vocês possam entender e pôr em prática esse ensinamento, né? Essa é a sã doutrina apostólica. Uma das maiores provas é que o apóstolo Paulo ensinou. Me perguntaram ontem
aonde está na Bíblia que existe apóstolo hoje em dia? Eu respondi com uma pergunta-resposta, ou uma resposta-pergunta. E quem disse a você que os apóstolos deixaram de existir? Onde está escrito que os apóstolos acabaram? Aonde? Muitos questionam dizendo que Cristo só escolheu 12 apóstolos e comete esse erro gravíssimo. Eu era uma dessas pessoas que cometi esse erro. Até Deus abrir meus olhos, minha mente e meu coração. Os apóstolos da época escolhido pessoalmente em carne e osso pelo Cristo, porque ele escolheu só 12 naquela época em carne e osso? Para testemunharem o seu ministério, começo, meio e fim. Porque cada um dos apóstolos que ele escolheu, daqueles 12 ali, representava uma tribo de Israel. Representava as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, em que Arão, irmão de Moisés, usava naquela veste sacerdotal, sumo sacerdotal, representando os 12 portais celestiais. E tem muitos outros significados, Como só tinha 12 tribos, que representava, tanto na época de Cristo como dos antepassados, que representava as 12 tribos de Israel, anteriormente conhecido como Jacó, ele não podia, em momento algum, jamais escolher 13 apóstolos. Entendeu? Não que existiu outros apóstolos, não só existiu, como ainda existe. Eu sou um dos tais, amados apóstolos. Mas ele só podia escolher 12, representando as 12 tribos, para que desses 12 saíssem os remanescentes da casa de Israel, os apóstolos remanescentes, os apóstolos de povos, nações diferentes. Porque os 12 apóstolos tribais, o Cristo já tinha escolhido. É por isso que quando Judas abandonou seu ministério apostólico, fizeram um sorteio e Matias foi escolhido para substituir Judas. Então, se só existia 12, só existe 12 apóstolos, se Matias substituiu o lugar de Judas, por que veio Paulo? O próprio Paulo questiona, Se eu não sou apóstolo para um, para vós outros eu sou. E Paulo não andou com Cristo em carne e osso, não conversou com Cristo em carne e osso. Depois de Paulo veio Apolo. Então, e outros mais, Então as pessoas, por não conhecer as escrituras, elas pecam. Por não entenderem o que está escrito, por não interpretarem com revelação do Espírito, elas ensinam errado. Tem várias traduções para o título apóstolo. A mais conhecida é no grego, que diz discípulo enviado. Mas tem outras traduções em outros dialetos, Mas a mais original é anjo enviado. Primeiro você tem que saber que anjo significa mensageiro. Enviado é aquele que foi confiado a ele uma missão, foi entregue a ele uma missão. Ele é uma pessoa de confiança, ele é uma pessoa que representa quem o enviou. Pode ser também
discípulos revelados, entendeu? Escolhidos, enviados de Deus ou de Cristo, né? Melhor dizer de Cristo. Então nós somos os conhecidos anjos da igreja, né? Mas antes eu quero corrigir algo aqui. A igreja somos nós, seres humanos, carne e osso. A igreja não é tijolo, não é madeira, não é plástico. A igreja somos nós, né? O apóstolo João disse, através de suas cartas, que o nosso Salvador mandou escrever aos anjos, escreve aos anjos, ou escreve ao anjo da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Por que usou essa expressão anjo? Porque é o significado para apóstolo. Anjo, escreve ao apóstolo. Então foi aí que ficou conhecido como o apóstolo é o anjo da igreja. Mas você tira essa palavra igreja e coloque a palavra comunidade ou congregação. Mas o melhor é comunidade mesmo. Então o apóstolo Paulo travou uma briga seríssima em relação a debate, a questionamentos, críticas, né? Desconfiança entre ele e Pedro, o apóstolo. Então foi necessário que Pedro, amando de Tiago, irmão de Cristo, Pedro, ou seja, tinha que obedecer a Tiago, porque Tiago era o apóstolo patriarca, ou seja, o chefe de todos os apóstolos, o irmão de Cristo, Tiago. Não sei se eu já disse, mas existiu 2 Tiagos, apóstolos, 2 Judas. Então, Pedro levou Paulo até Tiago para dar testemunho, para ser interrogado. Porque Pedro não queria aceitar de maneira nenhuma Paulo como apóstolo. Então foi necessário alguém que tinha uma autoridade maior, uma intimidade maior com Cristo e uma mensagem de maior confiança. Lembra que eu falei que o mensageiro é aquele que recebeu confiança da parte de alguém, descobriu segredos revelados pela própria pessoa a ele. E o apóstolo Tiago, patriarca, né? Não se chama presidente, não. É o apóstolo presidente da igreja, é o bispo presidente da igreja, o pastor presidente da igreja, não. É o patriarca. O apóstolo principal é o patriarca. Chama-se patriarca. Liberou, creu, aceitou e entendeu que Cristo havia escolhido a Paulo. E antigamente, como hoje deve ser praticado, a unção tem que ser passada através de imposição de mãos. Assim como também pode ser utilizada a imposição de mãos para a cura, para intercessão, para expulsar demônios, curar, libertar, fazer os loucos a recuperarem a consciência. Quem pensa que é mulher, tornar a descobrir que é homem, que nasceu homem, que Deus fez ele homem, e ele tem que viver como homem, agir, pensar, falar, se vestir. Quem está com a mente pensando que é mulher, com aquele espírito enganador agindo por trás, espírito imundo, né? Espírito satânico, através da imposição de mãos, né? A pessoa passar a acreditar, a ter certeza que é mulher,
tem que agir como mulher, se vestir como mulher, falar como mulher, pensar como mulher, desejar como mulher. Foi aí que o apóstolo Paulo chamou a atenção de toda a comunidade. Se há enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, ou seja, da comunidade, para orar por vós. Por quê? Porque o apóstolo não estava presente, ou seja, o anjo da igreja não estava presente. Se você ler nas Escrituras Sagradas, você vai ver a bênção apostólica. Só quem pode dar a bênção apostólica é o apóstolo. Pastor é apóstolo? Não. Bispo é apóstolo? Não. Então, presbítero é apóstolo, missionário é apóstolo, evangelista é apóstolo? Não. Apóstolo é o único que pode dar a bênção apostólica. Assim como o sumo sacerdote era o único que podia dar a bênção sumo sacerdotal. O sacerdote a bênção sacerdotal. Entendeu? Assim como o patriarca a bênção patriarcal. Então, você viu o título do nosso vídeo, nossa mensagem de hoje, dizendo: é proibido, é pecado proibir o espírito de agir? Bom, como eu sei que muitos vão perguntar, o Espírito Santo não. Você tem que deixar o Espírito Santo agir deliberadamente. Você vê que o versículo inicia: porém o Espírito expressamente diz. A tradução é deliberadamente. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Tem que deixar o Espírito de Deus renovar, fortalecer, batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é Cristo quem dá, né? Cristo batiza com o Espírito Santo, não é o próprio Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Mas a gente pode usar essa expressão quando estiver pregando, né? Deixar o Espírito Santo transformar, trazer a vida, interpretar línguas, falar em variedades de línguas. Então, o Espírito Santo tem que ter liberdade de agir no meio da comunidade, no meio da congregação, de agir dentro de nós, na nossa mente, nosso coração, em nosso corpo e em nossa vida. Só que as Escrituras Sagradas falam que o Espírito está sujeito ao profeta. No caso, nos dias de hoje, né? Naquela época era profeta. Nos dias de hoje está sujeito aos apóstolos. Se não estiver apóstolo na comunidade, aos bispos. Se não tiver bispo na comunidade, ou seja, na igreja, aos pastores. Entendeu? Então, é proibido, agora nós vamos entrar onde eu quero. É pecado proibir o Espírito de agir? O Espírito Santo não. Mas o espírito demoníaco, satânico, diabólico, em que fala aqui, em Timóteo, 1 Timóteo 4, 65 anos mais ou menos depois de Cristo, fala aqui. Vamos continuar o versículo. Porém o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, diabos, capetas. Ou seja, quando você vê alguém correndo para lá e para cá dentro da comunidade, aquilo ali é demônio. Quando você vê alguém rodando que nem peão, aquilo ali é capeta. Quando você vê alguém caindo no chão e se batendo, aquilo ali é diabo. Quando você vê alguém
feito eu vi no bairro da Joana Bezerra, aqui em Recife, Pernambuco, no lançamento de uma pedra fundamental, o homem gritava desesperadamente. E a comunidade, ou seja, a igreja de lá, por não ter discernimento, nem visão apostólica, nem fé apostólica, por não conhecer a palavra, em primeiro lugar, a palavra santa do Santo Deus, do Santíssimo Deus, disse: o Espírito Santo está usando ele está cheio, ele vai falar em línguas. E eu não interferi, eu era apenas um convidado, me arrependo como se fosse hoje, mas outra oportunidade dessa eu não perco não. Se começar a correr perto de mim, ou a rodear, ou gritar feito louco, cair no chão e ficar se batendo, eu vou botar a mão na cabeça e vou mandar se manifestar, se revelar. Porque isso são doutrinas das trevas, são ensinamentos infernais. Então esse Espírito aí, não o Espírito Santo não está sujeito ao apóstolo, nem ao bispo, nem ao profeta, nem ao pastor. Mas esse espírito mentiroso, esse espírito que não vem de Deus, que não é de luz, que não é de paz, que não é de mansidão, que não perdoa ninguém, que não pede perdão, esse espírito aí, ele está sujeito a mim, homem de fé, homem de Deus, como queiram chamar, está sujeito a você, mesmo que você não seja ministro. Se você está fazendo oração numa casa, numa praça ou em algum lugar e ele se manifesta, ou seja, está sujeito a você, irmã, está sujeito a você, irmão, está sujeito a auxiliares, cooperadores, obreiros, ministros, membros, não membros, porque não tem nenhum ministro ali. Se não tem nenhum ministro, quem vai ter que orar e expulsar é os obreiros, as obreiras. Tem lugar que é conhecido como servos ministeriais, servas ministeriais, né? Então, essa doutrina que não agrada a Deus, que afasta o Espírito Santo de nós, que proíbe o Espírito Santo de agir, não porque a gente tem autoridade sobre o Espírito Santo, mas porque o Espírito Santo não permanece em lugar em que a palavra de Deus não é seguida, não é obedecida e não é ensinada. O Espírito Santo não habita em pessoas que blasfemam da palavra, que cometem abominação contra a palavra, que não creem na palavra santa e verdadeira, no fiel testemunho, proféticos, apostólicos, né? Patriarcais, né? Muitos patriarcas também escreveram livros sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu aviso a comunidade que se liberte desse espírito imundo, desse diabo, desse demônio satânico, infernal, que não agrada ao Espírito Santo, que não agrada ao unigênito primogênito do Deus vivo, que não agrada ao Deus Pai. Eu não só aviso, como eu ordeno que saia do teu ministério, que saia da tua casa, que saia da tua família, que saia do teu casamento, que saia do teu trabalho, que saia dos teus caminhos, esse espírito imundo, esse espírito de mentira, esse espírito diabólico, esse espírito de demônio, essas doutrinas satânicas, essas heresias, esse mercenarismo, vendendo a palavra, vendendo as coisas santas, consagradas a Deus, eu amarro agora, com a fé, com a autoridade dada por Deus, com o poder da palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro,
eu ordeno que saia, não volte nunca mais. Nome de Cristo. Meus irmãos, é doutrinas do mal mesmo, viu? O apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava, olha, explodindo de autoridade e de unção para repreender a comunidade, para repreender o povo, porque o povo já estava com essa nojeira, com essa heresia, com essa imundície espiritual, com essa cegueira espiritual, com essa loucura espiritual. O povo estava afastando o Espírito Santo da igreja. O povo estava afastando os ensinamentos de nosso Senhor, o Santo Messias, a sã doutrina apostólica. E diz mais, no verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ficam fingindo falar em línguas, ficam fingindo ter sido batizados com fogo por mandamento de Cristo, ficam fingindo ter sido batizados com o Espírito Santo por ordenança de Cristo, ficam fingindo estar tendo visões, sendo arrebatados, fingem ser curados e obrigam e ensina os outros a fingirem que foram curados, se tornando profanos, verdadeiros filhos de Belial. Você quer ser salvo? Você quer ser liberto desse demônio? Você quer ser livre, transformado, lavado desse capeta? Você quer que a luz habite no seu casamento, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, em seus negócios, no seu dia a dia? Você quer ser curado de enfermidades? Quer ser livre do laço do passarinheiro, da mortandade, da assolação, da peste e da praga que foi lançado no Egito contra aqueles povos idólatras que estavam fazendo as mesmas coisas que infelizmente hoje estão fazendo na comunidade, na igreja? Porque esse famoso reteté, esse famoso movimento pentecostal, isso nada mais é que carne pura, carnificina. Isso nada mais é que palhaçada, isso nada mais é que escândalo. A palavra diz, é impossível que venha o escândalo, mas ai daquele de que vem o escândalo, ou seja, que está provocando o escândalo. O único lugar nas escrituras sagradas que você vai achar esse movimento de correr para lá, pular, feito macaco, se pendurar na coluna da comunidade da igreja, feito eu já vi, né? Ficar pulando que nem bailarino e bailarina dentro da comunidade, mostrando as partes, se jogando no chão e se batendo, rodando que nem ioiô, dando cambalhotas. O único lugar que você vai achar isso nas escrituras sagradas, sabe onde é? É quando os profetas de Baal, que não são profetas, Baal não é Deus, aquele falso Deus, aqueles falsos profetas, com o desafio que o profeta Elias fez, o Deus que descer fogo após a oração no altar, e o altar pega fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que consumia as madeiras com fogo na hora, assim que termina a oração, esse é o Deus verdadeiro. Os falsos profetas do falso Deus Baal, do falso ídolo Baal, começaram a correr para lá e para cá, a se mutilarem, ou seja, se cortaram, né? Se martirizaram, se maltrataram, se jogaram no chão, ficaram gritando, ficaram imitando línguas angelicais. E Elias, as escrituras sagradas dizem que o profeta Elias até debochou, né? Ele deve estar dormindo, viajou,
não pode atender. Você vê, nada aconteceu. Nada aconteceu. Se você der ouvido a esses espíritos enganadores, a esses diabos, esses demônios que estão agindo nas igrejas, disfarçadamente, através de endemoniados, de possessos, de canais de maldições, pessoas que se afastaram do Espírito Santo, que se afastaram das Santas Escrituras, que se afastaram da Santa Fé Apostólica, da sã doutrina apostólica, você não vai ser abençoado, você não vai ser liberto, não vai ser transformado, não vai receber o milagre, a vitória, a bênção. Você não vai ser salvo. Então escute essa palavra que veio do reino dos céus, que veio direto do trono do Altíssimo. Quem crê, diga amém. Quem tem ouvidos, ouça. Quem lê, entenda. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou seja, eles criam esses ensinamentos através de setas, de mandados, de sinais diabólicos das trevas do inferno. Eles criam o ensinamento deles, eles guardam o ensinamento deles, eles memorizam e põem em prática. E as pessoas, por não conhecer a palavra, pecam por não conhecer as Escrituras Sagradas. Perecem. Vão condenados por omissão. Por quê? Creem e aceitam. Uns não creem, mas mesmo assim aceitam esses ensinamentos de anticristo, esses ensinamentos de falsos profetas, esses ensinamentos da besta fera, do dragão, da serpente. Você tem que botar aqui na sua consciência que Deus é um só, nosso Deus é único. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não erra, não se cansa. E que se você está com Deus, você tem que ir pela palavra de Deus. Se você quer que Deus te use com a mesma autoridade que usou os apóstolos, você tem que começar a agir igual aos apóstolos, os discípulos dos apóstolos. Então, para isso serve a imposição de mãos, para abrir a mente dos que estão com a mente fechada, abrir os olhos, para ouvirem, para falarem, para se levantarem e andar, para serem libertos. Porque esses malditos que distorcem as escrituras sagradas amam a mentira, feito fala lá em Romanos capítulo 1, mudaram a glória do Deus Santíssimo para um Deus pecaminoso, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Eles proíbem até as coisas santas. Proíbe de você comer dos manjares celestes. Proíbe você de comer dos banquetes santos do Deus vivo. Porque se você ler as Escrituras Sagradas, você vai ver que depois durante a grande tribulação vai ter um banquete celeste durante 7 anos. E aqui na terra nós temos o corpo de Cristo, né? E o sangue, que é um banquete celeste, um banquete santo. Ele proíbe você de comer da ceia da Páscoa, que é aquela em que se mata um cordeiro e se come juntamente com ervas amargas.
para recordar a passagem do Êxodo. Então, até porque Páscoa significa passagem, né? Caminho, travessia. Atravessando, passando. Proíbem o casamento, é o que diz no verso 3 para a gente encerrar. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Ou seja, no título do vídeo eu ia botar também: é pecado proibir o casamento? Mas eu digo, tá na cara que não é, né? Então eu deixei só: é pecado proibir o Espírito de agir? Por isso que eu não botei Espírito Santo, porque eu estava me referindo ao Espírito das trevas, né? Então, você que não é casado, case, viu? Casamento é bênção, é bom, é vitória, é milagre. Deus ama casamento, Deus gosta de casamento, Deus quer fazer casamento, Deus quer casar, Deus quer ver casados continuarem casados. Deus condena, amaldiçoa o divórcio. Deus sente nojo do divórcio. O divórcio é uma blasfêmia, é um escarnecimento, é uma imundícia, é uma abominação da palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha dentro de nós, age dentro de nós, usa os apóstolos, bispos, pastores, missionários, evangelistas, os presbíteros, os obreiros, para aconselhar as pessoas a casarem. Porque o espírito imundo, o espírito diabólico, o espírito demoníaco, das trevas, infernal, ele incentiva as pessoas a não casarem, a se prostituírem, a adulterarem, a fornicarem. Porque eles continuando assim, eles vão para o inferno. As pessoas que não se casarem, que permanecerem no erro, elas vão para o inferno. E o Espírito Santo não quer que você vá para o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno. Por isso que eu estou pregando para você casar. E Deus faz a obra, e Deus aperfeiçoa a obra, e Deus completa a obra. Deus santifica o casamento que não estiver santificado. Deus liberta o casamento que não estiver liberto. Deus transforma, Deus salva o casamento que não estiver salvo. Às vezes você anda em fidelidade e lealdade com Deus e seu companheiro não anda. Aí por causa da sua santidade, da sua fidelidade, da sua lealdade, por causa do seu testemunho, o apóstolo Paulo diz o quê? Que por causa disso que a mulher de Deus está fazendo, o homem pode ser pecador como for, cego, miserável, pobre, nu, ele é liberto, ele é transformado, ele é convertido pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de convicção do Espírito Santo, poder de aconselhamento, de incentivo do Espírito Santo, de união conjugal. Mesma coisa é o homem. Se o homem anda em santidade com Deus, fidelidade, lealdade, obediência à palavra de Deus também, a mulher pode estar no pecado que for, não importa, pode estar em outro lado do país. Deus traz ela de volta, Deus liberta, Deus santifica e coloca os dois no altar. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Porque pela palavra de Deus, diz o verso 5, pela oração é santificado. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Santo Messias, Santo dos Santos, esteja com todos nós hoje e para todo o sempre. Quem crê, diga amém. E graças ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do profeta Elias, que desceu fogo no altar,